Boa noite. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração, ele tem o seguinte tema: preparados para o arrebatamento. Eita coisa! Você poderia repetir? Preparados para o arrebatamento. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão, para a sua irmã, apontasse um dedo e dirigisse uma pergunta. Pergunte assim: você está preparado para subir com o Senhor? Amém. Gostaria só de fazer uma breve oração. Querido Deus eterno Pai, eu te agradeço por eu estar aqui mais uma vez, trazendo a tua palavra, a tua bendita, santa e inerrante palavra. Senhor, fala aos nossos corações não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Nessa noite nós queremos ter a nossa mente elucidada, esclarecida, os nossos olhos espirituais bem abertos, os nossos sentidos espirituais bem aguçados. Senhor, o nosso espírito cada vez mais sensível ao Teu Espírito, Senhor. E nós queremos sair daqui com uma nova forma de pensar, um novo modo de agir, uma nova forma de falar, um novo comportamento baseado, pautado nos princípios da palavra de Deus, para que possamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor. É o que nós te pedimos. Então faça desse teu humilde servo um instrumento em tuas mãos, para trazer aquilo que a tua igreja, que o teu povo e que os visitantes precisam receber esta noite, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. É o último livro da Bíblia, é o último capítulo da Bíblia. Está antes da última capa. Amém? Apocalipse 22, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Você que encontrou, ajude seu irmão, ajude a sua irmã para compartilharmos junto aquilo que o Senhor tem para esta noite. Confesso aos irmãos que essa palavra já estava no meu coração há cerca de um mês. Eu estava só esperando o momento oportuno para trazê-la para vocês. E aprove a Deus que hoje fosse este dia. E o que me despertou a trazer essa palavra é porque mais um sinal que aponta para a vinda de Jesus, ela já começou a se cumprir. E eu vou já mostrar um vídeo para os irmãos, um vídeo que tem 43 segundos, de mais um sinal que já está começando a se desencadear. E não é para que os irmãos se assustem, nem saiam aterrorizados, porque a Bíblia diz que quando estas coisas estiverem próximas de acontecer, levantai vossas cabeças para cima, porque a vossa redenção está próxima. O dia da nossa redenção, o dia que Jesus virá nos buscar, ela está mais perto do que no dia em que você nasceu, do que no dia em que você ouviu o Evangelho, do que no dia em que você aceitou a fé. Vamos ler? Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Podeis tomar o assento. Estamos vivendo um período que antecede a volta de Jesus, cuja Bíblia chama de período dos sinais do fim dos tempos. Nós estamos vivendo isso. A Bíblia nos diz que esse período é marcado por sinais. Repita comigo: sinais. E eu gostaria
de abrir com você uma outra passagem bíblica que se encontra em Lucas 21, 11. E eu gostaria que a primeira pessoa que encontrasse pudesse fazer essa leitura. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 11. Quem já encontrou? Amém. Então, como já tem um versículo aqui na tela, nós vamos ler, né? Eu gostaria de pedir que a irmã Cleude lesse esse versículo para todos nós ouvirmos. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amém. Isso aí, meus amados irmãos, isso aí é Jesus falando sobre sinais que vão acontecer antes do arrebatamento. Para você que não sabe, o arrebatamento significa rápido. Vai ser um dia em que Jesus ele vai raptar a sua igreja, ou seja, vai levar num abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido, não vai dar tempo nem de dizer amém. É por isso que nós precisamos estar preparados, pode ser até mesmo esta noite. E se você não tiver realmente alinhado com a vontade de Deus, corre o risco de você perder essa ocasião, corre o risco de Cristo voltar e você ficar. No livro que nós lemos de Apocalipse, Jesus diz: eis que presto venho. Em outras versões diz: eis que cedo venho. Então Jesus, quando diz que cedo ele virá, ele está nos afirmando que vai ser de surpresa, vai ser de uma forma que nós não imaginaríamos que fosse ser naquele dia. Pode ser a qualquer momento, pode ser durante o seu expediente no trabalho, pode ser durante o seu estudo na escola ou na faculdade, pode ser durante uma conversa com os amigos. A qualquer momento Jesus virá. Mas será que se Jesus voltar, você vai estar pronto? Nesse Evangelho de Lucas, nesse capítulo que nós lemos, Jesus fala sobre terremotos, grandes terremotos. Isso é um sinal que já tem acontecido durante muitos e muitos anos, e cada vez que o tempo passa, o estrago é maior provocado pelos terremotos. Até em lugares que não há choque de placas tectônicas. Para quem não sabe, o terremoto ele só é provocado quando as placas tectônicas se cruzam. Essas placas elas se encontram abaixo do solo. Quando elas se cruzam, há um tremor de terra. Mas tem lugares que não tem essas placas, mas ali ocorrem terremotos, porque a palavra ela tem que se cumprir. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então terremotos é um sinal que nós temos visto e que nos apontam para a volta de Jesus. O outro sinal é fome. Existe fome até mesmo no Brasil. Existem interiores, existem cidades que a população é pobre, que não tem infraestrutura, que não tem aquele investimento, e as pessoas às vezes têm o café, mas não tem o almoço, tem o almoço, mas não tem a janta. Tem pessoas que vivem em situação de rua, sabe? Existem localidades que o alimento é escasso. Existem locais que acontecem terremotos, e por conta desses terremotos destrói tudo, e a consequência é uma população traumatizada com aquele evento catastrófico, e muitas vezes uma sociedade que não consegue se estruturar de novo e que passa por várias necessidades. Aí também vai falar sobre pestilências, que são doenças. É interessante que de 10 em 10 anos surgem novas doenças, né? Surgiu a AIDS na década de 80, matou muita gente. Nos anos 30 a tuberculose matou muita gente. Surgiu a gripe suína em 2010, o vírus Ebola. Há uns anos, em 2019, surgiu, bem no final do ano, o Covid, o coronavírus. São doenças, são pestilências que de tempos em tempos vão surgindo. E o pior de tudo é que muitas
usar para o bem, mas infelizmente usa para o mal. Existem curas para doenças que muitas vezes ficam ocultas na sociedade, porque muitos lucram com a morte de pessoas. Então nós temos visto que o ser humano tem utilizado o seu conhecimento para o mal. Aqui vai falar também sobre coisas espantosas. Irmãos, tem acontecido tantas coisas anormais neste mundo. Eu me lembro que anos atrás eu vi que uma cidade amanheceu-se um dia com muitos pássaros mortos em cima dos carros, no chão. Já cheguei a ver cena de lagos, praias com muitos peixes mortos. Tem acontecido tanta anormalidade, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Agora eu quero mostrar para você um vídeo que foi exibido há pouco tempo atrás pela Rede Record. Uma descoberta que a NASA fez, e eu preciso mostrar para a igreja. É mais um sinal que se cumpre. É mais um sinal que está, na verdade, não é nem se cumprido, ele está se cumprindo, mas ele está no início. Ainda não vai chegar no 100% ainda. Ele está no início. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro ao olho nu, desde que sejam usados óculos que bloqueiam raios nocivos para a visão. O fenômeno é preocupante, porque manchas solares podem ser o sinal de uma explosão na estrela, que gera tempestades magnéticas. O fenômeno pode interferir em ondas de rádio e equipamentos eletrônicos. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque essa mancha, segundo os cientistas, ela indica uma possível explosão. O que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Mateus 24, versículo 29, Jesus vai falar sobre isso. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O sol, ele é uma potência do céu. Ele é um astro luminoso, um astro que emite luz. Mas o que a NASA descobriu? Que essa mancha, ela indica uma possível explosão. Jesus disse que as potências do céu serão abaladas. Há um outro texto na Bíblia que diz que os elementos do céu se arderão em fogo. E nós estamos falando de Novo Testamento, mas você sabia que Deus já falava isso no Antigo Testamento? Lá em Joel 2:31. Alguém poderia botar aqui no telão? Joel 2:31. Aleluia. Glória a Deus. Joel 2:31. Deus já falava isso. Deus já falava algo no Antigo Testamento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí está falando sobre sinais no céu antes do grande dia do Senhor. O que é o grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor? É o dia do julgamento de Deus. Até o dia desse julgamento haverá muitos sinais e acontecimentos. Haverá um dia em que Deus prestará conta com a humanidade, e esse dia é chamado de juízo final. A Bíblia chama esse dia do grande e terrível dia. Por que terrível? Porque a Bíblia nos fala que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Vai ser um dia de choro, porque nesse dia os ímpios serão julgados. A igreja também estará presente. Só que haverá 3 tipos de julgamento.
Haverá um acerto de contas com Israel. Deus julgará Israel, porque Deus prometeu e ainda vai cumprir. Haverá o julgamento da igreja. Quando nós formos arrebatados, quando nós formos tirados daqui, nós vamos passar por um julgamento que a Bíblia chama de um tribunal de Cristo, aonde as nossas obras em prol do reino de Deus serão avaliadas e provadas pelo fogo. Tudo que você faz na igreja, tudo que você faz para Cristo, seja com excelência ou empurrando com a barriga, o Senhor está contabilizando, para no dia do tribunal Ele ver as tuas obras, provar as tuas obras. Não é um julgamento de salvação e condenação, é um julgamento de galardões. Quem for arrebatado não vai perder a sua salvação, mas existem recompensas para o servo fiel, para o servo bom e fiel, para o servo que multiplicou os talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Que Jesus, representado pelo dono daquele local, daquela fazenda, resolveu fazer uma viagem e entregou talentos para os seus servos. Ele deu a quantia exata para cada um, e cada um, durante o período da ausência do Senhor, multiplicou os seus talentos, mas teve um que enterrou. E no dia que o dono voltou, no dia que o patrão voltou para prestar contas com os seus servos, ele foi observar as obras. E a todos que multiplicaram talentos, o Senhor disse: muito bem, tu vai receber isso aqui, tu vai receber isso aqui. Mas aquele que não multiplicou, mas que enterrou, o Senhor: por que tu não colocaste no banco? Quando eu voltasse, eu receberia em lucro. Por que você fez uma coisa dessas? Isso aí também poderia representar o tribunal de Cristo. As obras que você faz, os talentos que você tem, que Deus te deu, é para você multiplicar, não é para você guardar, não é para você enterrar. Tem muita gente dentro da igreja que sabe louvar, mas se esconde das oportunidades. Tem muita gente que tem palavra, mas se esconde das oportunidades. Tem muita gente que tem condição de patrocinar a obra de Deus, mas se esconde das oportunidades. Isso é enterrar talento. E haverá um dia que o Senhor vai requerer conta do que Deus deu a mim e do que Deus deu a você. Que Deus nos guarde, para que não cheguemos de mãos vazias no dia do arrebatamento, no dia da vinda do Senhor. O outro julgamento é o juízo final, chamado de o grande dia do Senhor. A igreja vai estar lá, mas ela não vai ser julgada, porque ela já foi julgada no tribunal de Cristo. Ela vai acompanhar o julgamento, e a Bíblia diz: não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Nós vamos estar lá. Quem será julgado serão os ímpios. Quem são os ímpios? Os maus. Quem são os ímpios? Perversos. Quem são os ímpios? Aqueles que eram amantes do mundo. Quem são os ímpios? Aqueles que tinham prazer na iniquidade. Vão ser julgados. Os livros serão abertos. O livro da vida é o principal. Os outros livros retratam as obras, pensamentos, ações da natureza. Tudo vai ser aberto, irmão. Nada do que eu e você faça nessa terra está oculto diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que não há nada que esteja oculto, nada que esteja encoberto que Deus ele não vai ver. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nada do que eu e você faça está oculto diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Deus, ele contempla o meu e o teu coração. Ele sabe o que está passando na tua mente neste exato momento. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é o Deus que nos sonda. Ele é o Deus que nos conhece.
conhece. E o que será que Ele está olhando para dentro do nosso coração? Nada passa desapercebido diante de Deus. Tem pessoas que estão no erro, lá no mundo, lá fora, ou às vezes dentro da igreja, que diz: só Deus pode me julgar. É verdade, pastor? Tem gente que diz que só Deus pode me julgar. Fala isso dizendo: porque eu não quero que ninguém fale de mim, não quero que ninguém corrija meu erro. Não, só Deus pode me julgar. Mas as pessoas se esquecem que Deus não é o homem. Deus, Ele é um juiz justo e poderoso. Deus, Ele é imparcial. Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. A Bíblia nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas aquela vez se refere na questão da pessoa que ela está no erro, ela não quer se arrepender quando cai nas mãos de Deus, porque Deus não é como o homem. Deus, Ele julga segundo a sua reta justiça. Hoje Jesus é o nosso advogado, amanhã Ele será o nosso juiz. Existe uma parábola, uma ilustração que um dia eu ouvi, eu gostaria de apresentar para vocês. Um certo ladrão vivia assaltando bancos, e todas as vezes que ele ia preso, ele chamava o seu advogado. E como o seu advogado, ele era excelente na área, ele sempre conseguia abrir as portas para o seu cliente. O ladrão sempre saía da prisão. Mas certa vez, aquele ladrão, ele procurou o seu advogado e disse: olha, eu farei uma viagem, e enquanto eu estiver viajando, eu gostaria que você cuidasse dos meus negócios até eu voltar. E o advogado disse: muito bem. O ladrão passou anos fora. Quando ele retornou, ele voltou a fazer exatamente aquilo que ele era acostumado a fazer: roubar, assaltar, matar. Até que ele foi pego pela polícia. Ele procurou o número do seu antigo advogado, mas não encontrou. E como ele não encontrou, ele contratou outro em seu lugar. Quando chegou o dia da audiência, aquele criminoso, ali no banco de réus, ao olhar para o juiz, ele reconheceu que era o seu advogado. E ele disse assim: estou livre, eu estou solto. Rapaz, eu conheço ele, rapaz. É meu advogado. Eu estou solto. Na hora que começou o julgamento, aquele ladrão começou a agir que nem um folgado, né? Queria falar com o juiz, e o juiz: ei, peraí. Mas doutor, o senhor era o meu advogado. O senhor me livrou tantas vezes da prisão. Aí o advogado respondeu: falaste bem, eu era. A minha função era advogar as tuas causas. Mas no tempo que você passou fora, eu me especializei no direito e passei no concurso para juiz. E hoje eu vou julgar a tua causa. E se o teu advogado não for tão bom como eu, tu não vai sair tão cedo da prisão. Isso retrata muito bem o papel de Jesus nos dias de hoje. Hoje ele é um advogado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, eu quero que vocês não se esqueçam que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Jesus é advogado. Hoje eu e você podemos dizer: me arrependo, Senhor, me perdoa, Senhor, me salva, Senhor, e Ele nos concede a graça do seu perdão. Mas no dia do juízo, Ele será juiz.
ali não haverá mais recursos. É por isso que a palavra do Senhor nos diz esta noite: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para você sair daqui com a sua aliança renovada com Deus. Você que ainda não aceitou a Cristo, hoje é o dia para você sair daqui com o nome escrito no livro da vida. E o que é que você está esperando para fazer isso? Jesus está te chamando nesta noite. Aproveite a oportunidade, porque no dia do julgamento não haverá arrependimento, não haverá mais recursos. Aleluia. Irmãos, os sinais que nós vemos na Bíblia, por exemplo, em Mateus 24, que vai falar a mesma coisa de Lucas, sobre fome, terremotos, e vai falar também sobre anticristos, pessoas que se afirmam ser o Cristo, pessoas que afirmam ser a reencarnação de Cristo. No Brasil, nós temos um chamado Henrique Cristo, que disse a reencarnação de Cristo. Em outros lugares do mundo tem pessoas que pregam que é o Cristo que viria. A Bíblia fala sobre anticristos. São sinais que têm acontecido no mundo inteiro. A Bíblia fala sobre falsos profetas, fala sobre falsos mestres. Tudo isso nós estamos vendo. E estes sinais, eles têm uma utilidade: nos alertar para a volta de Jesus, nos alertar quanto à proximidade da volta do Senhor Jesus, nos alertar para que estejamos preparados para o arrebatamento. Você está preparado? Amados, aquele vídeo mostrava sobre uma descoberta da NASA. Isso é só mais um indício. Mas a Bíblia nos vai dizer que quando os sinais estiverem acontecendo no mundo, não é para termos medo, é para olharmos para cima e reconhecer que a nossa redenção está próxima. Que redenção é essa, pastor? É o dia da volta do Senhor, é o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é o dia da redenção da igreja. O que é redenção, pastor? É resgate. Jesus está voltando para nos resgatar deste mundo. Jesus está voltando para dizer para mim e para ti que o nosso lugar não é aqui. Ainda que tenhamos uma habitação terrena, mas nosso verdadeiro edifício está no céu, a nossa verdadeira morada está no céu. Amados, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. É por isso que devemos nos comportar como o sal da terra e como a luz do mundo. Somente assim estaremos preparados para subir. Aleluia, Deus! Em Apocalipse 22:7 que nós lemos, Jesus está dizendo: eis que presto venho, eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Que livro é esse, pastor? Apocalipse. Tem crente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é para os nossos dias. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Ali conta tudo o que está previsto para acontecer. Eu costumo dizer que o livro de Apocalipse, ele fala do passado, do presente e do futuro da humanidade. Passado, aquelas igrejas históricas, igreja de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Laodiceia e por aí vai, são 7. Elas historicamente, geograficamente existiram. Ali fala do passado da igreja, mas as suas mensagens endereçadas para aquelas 7 igrejas, elas são também para o presente, porque tipifica as igrejas no dia de hoje, tipifica o tipo de cristão que nós estamos sendo hoje. Existe cristão que nem Pérgamo, é amante do mundo,
Existe cristão que é que nem Éfeso, perdeu o primeiro amor. Existe cristão Esmirna, crente sofredor. Cada mensagem endereçada àquelas 7 igrejas, elas são para o dia de hoje. Portanto, é um livro que fala também do presente, e ela fala também do futuro, porque fala sobre a grande tribulação. Depois que Jesus nos levar daqui, o mundo vai passar por um período chamado de grande tribulação, um período, amados, de juízos de Deus na terra. Mas nós não somos daqui. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos preparados para subir. E tudo que o Espírito Santo quer de nós é que nós venhamos nos despertar e venhamos andar em santificação. O que o Senhor quer de nós é que venhamos seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos é ter comunhão com teu irmão, não estar envolvido em roda de fofoca, não estar envolvido em panelinha, não estar envolvido em rebelião, não se assentar na roda dos escarnecedores, não ficar na igreja sem falar com o irmão, sem falar com a irmã, sem cumprimentar o irmão, sem cumprimentar a irmã. Ter uma boa relação com a sua família, ter uma boa relação com a sua vizinhança, ter uma boa relação com o pessoal do trabalho, com o pessoal da escola, seguir a paz com todos. Jesus nos chama para sermos pacificadores. Aleluia! E a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos santificar, que é um processo que envolve oração, jejum, leitura, meditação, estudo e prática da palavra de Deus. Se nós andarmos em santificação, nós alcançaremos um padrão de santidade, que é uma condição de vida. Nós precisamos andar em santidade. Se não andarmos em santidade, não veremos a Deus. Lá em Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurado aqueles que têm o coração limpo, aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Será que o teu coração está limpo? Será que o meu coração está limpo? Um coração limpo, irmão, é um coração sem as obras da carne. E o que é obra da carne? Inimizade, porfia, emulação. Se você ler em Gálatas 5, você vai ver as obras da carne. Tudo que está inclinado para o pecado é uma obra da carne. O meu coração não pode ter mágoas, no meu coração não pode ter rancor, não pode ter ressentimento, não pode ter ciúme, não pode ter